nós olharmos para o web e para a arquitetura do web que nós temos hoje em dia, a World Wide Web não foi concebida de raiz para suportar um conjunto de mecanismos de segurança a nível aplicacional. Ou seja, aquilo que nós temos e que é utilizado hoje em dia e que é o protocolo HTTP para comunicar entre o nosso browser web e o nosso servidor web, onde a minha aplicação há de estar residente, não foi desenvolvido de raiz a pensar nestes mesmos mecanismos de segurança. Daí que nós podemos pensar, e muitas vezes costumamos usar este termo, que a web é algo que está completamente partido e do ponto de vista de segurança de informação. É óbvio que podem depois ser utilizados um conjunto de mecanismos que tentam minimizar algumas dessas coisas que estão partidas, mas do ponto de vista estrutural é algo que não foi pensado de raiz a pensar em termos de segurança. Portanto, isto apresenta um conjunto de vulnerabilidades que podem depois ser exploradas por um atacante que seja minimamente determinado. E estas vulnerabilidades afetam um conjunto de coisas, ou seja, desde aplicações web, até nós termos, inclusivamente, as próprias redes a serem afetadas, web services, conceitos como software as a service e cloud computing também podem ser afetados. Portanto, tudo aquilo que se baseia nesta arquitetura web pode ser, de alguma forma, atacado por este conjunto de vulnerabilidades que estão, de alguma forma, identificadas. Existe uma diretoria que lista anualmente todas as vulnerabilidades que são identificadas a nível das aplicações web. E o que vocês podem ver aqui, a nível deste gráfico, é que tem havido um acréscimo substancial de vulnerabilidades que têm vindo a aparecer e têm sido reportadas do ponto de vista de segurança de informação e que afetam diretamente este tipo de aplicações que são mais web-based. Como podem ver, isto também traduz outra coisa que há um maior esforço de desenvolvimento em aplicações web-based, daí que o número de vulnerabilidades também tenha vindo a crescer nos últimos anos. Isto, obviamente, que é preocupante. É preocupante porquê? Porque nós hoje em dia dependemos, na maior parte do nosso dia-a-dia, de aplicações que são essencialmente residentes na web. Estamos a falar, por exemplo, de aceder às nossas contas através do home banking, ou, por exemplo, aceder ao site da Direção-Geral de Contribuições e Impostos para consultarem a situação fiscal ou submeter as nossas declarações. Portanto, existe um conjunto de aplicações que nós hoje em dia usamos continuamente, que podem estar ou que podem ser vulneráveis a este tipo de ataques que são realizados através da web. Mais uma vez, se nós olharmos quais é que são esses principais ataques que são realizados, existe uma organização que se chama OWASP, que utiliza um conjunto de vulnerabilidades, ou seja, para demonstrar quais é que são as principais vulnerabilidades que se podem encontrar na web, e como vocês podem ver, duas dessas principais vulnerabilidades são uma coisa chamada SQL Injection e outra que é chamada Cross-Site Script. Ou seja, a possibilidade de eu, sem ter que ter acesso ao hardware ou ao sistema operativo de uma aplicação que está remotamente armazenada a algures, poder lançar um ataque a partir do meu desktop e comprometer diretamente essa aplicação sem que tenha que fazer nada de muito especial para isso. Isto afeta também as RIAs, porquê? Porque, obviamente, que as RIAs utilizam o mesmo tipo de arquitetura que nós temos numa aplicação web normal. Ou seja, se nós tivermos RIAs que são essencialmente vocacionadas para funcionarem do lado do desktop e que não têm nenhuma interatividade com o servidor, então aí tenho que me preocupar um pouco apenas só com a parte desktop. Mas se, e como vimos ali naquele caso ali que foi mostrado pela Buzz, em que eles tinham um conjunto de carros que depois tinham que ser guardados no servidor, que existia um controle do login e da password dos utilizadores, etc., em que existem dados a serem passados do cliente para o servidor, existem aqui oportunidades para que um atacante, se a aplicação não tiver sido desenhada com um conjunto de preocupações que permitam evitar esse tipo de problemas, pode comprometer essa mesma aplicação. Portanto, e isto ainda é mais preocupante pelo facto de que muitas das organizações que desenvolvem este tipo de aplicações web usam testes automáticos para testar algumas das vulnerabilidades. O que é verdade é que existem organizações que dizem, a MITRE é uma delas, que é responsável por identificar grande parte dos problemas de segurança a nível das aplicações web, que apenas cerca de 45% das vulnerabilidades estão cobertas quando nós fazemos um teste automático ao software que é desenvolvido para a web. Ou seja, quer dizer que existe aqui um espaço muito grande para nós podermos, como atacantes,
Não é isso que se pretende com esta apresentação, obviamente, mas existe aqui um espaço potencial para que um atacante determinado possa lançar ataques minimamente importantes e que podem ser até devastadores contra este tipo de aplicações no web. Existem depois um conjunto de mitos que devem ser de todo desmistificados. O primeiro mito é que a maior parte das pessoas, ou a maior parte das organizações, julga que está segura porque tem uma firewall que separa a rede interna do acesso normal à internet. É óbvio que isto é verdade apenas até determinado ponto. Porquê? Porque quando nós estamos a falar de aplicações web, tradicionalmente, as firewalls que são utilizadas deixam passar tráfego HTTP. E esse tráfego HTTP é tráfego que passa, é considerado como firewall friendly e, portanto, passa pelas firewalls, tipicamente não é filtrado e vai diretamente para o meu servidor web. Depende, obviamente, daquilo que o meu servidor web serve para fazer. Mas, por acaso, o meu servidor web estiver ligado a um servidor de base de dados e depois o servidor de base de dados estiver ligado a um conjunto de sistemas legacy que existem dentro da organização, então se eu conseguir esconder um ataque dentro do protocolo HTTP e que passa diretamente pela firewall e que afeta a minha aplicação web, então quer dizer que posso facilmente propagar esse ataque para dentro da organização. Está bem? Portanto, este é o primeiro mito que é desmistificado. Ou seja, que a firewall apenas oferece proteção até um determinado montante. Está bem? A partir do momento em que eu consigo esconder um ataque dentro desse tipo desse protocolo, eu consigo atacar diretamente um conjunto de servidores aplicacionais que estão do lado da rede que supostamente a firewall deveria proteger. Portanto, vocês podem ver aqui neste bonequinho é que o HTTP passa facilmente pela firewall, pela maior parte das firewalls, sem qualquer tipo de escrutínio e pode, inclusive, esconder um ataque que depois pode passar para a parte dos servidores. Outro mito. Não há problema nenhum com isso, porque eu, a transmitir os meus dados, estou a usar o SSL. Não sei se vocês conhecem o SSL ou não, mas o SSL é um protocolo que a única coisa que faz é cifrar a comunicação entre o browser web e o servidor web, para além de autenticar essa mesma comunicação. Ou seja, se eu for um atacante e que estiver a atacar diretamente a aplicação web, o protocolo SSL não vai resolver rigorosamente nada, porque na verdade o que está a fazer está a cifrar o meu ataque, mas antes de passar esse ataque ao meu servidor web, cifra o ataque e, portanto, o ataque tem exatamente o mesmo efeito, quer esteja cifrado ou não. Está bem? Portanto, o SSL não protege contra este tipo de ataques, a este tipo de aplicações web. Portanto, o SSL não me torna mais seguro por isso. A única coisa que faz é esconder ainda mais o ataque de filtragem. E, portanto, aqui uma coisa que é importante é que a própria aplicação que está a ser desenvolvida passe ela própria a fazer parte do meu perímetro de segurança. Ou seja, aquilo que eu vou proteger não é apenas o acesso ao meu servidor web, ou o meu acesso ao meu servidor de base de dados. Não, o que eu vou proteger também é, e deve ser, aquilo que a minha aplicação vai fazer. Portanto, se nós olharmos um pouco ali para aquele bonequinho, na verdade, quando eu lanço um ataque que vai atacar diretamente a minha aplicação web, portanto, esse ataque pode passar facilmente pela firewall, pode afetar diretamente a aplicação que está a correr naquele servidor web, e se por acaso essa aplicação for consultar coisas a uma base de dados ou for realizar operações no file system ou outra coisa qualquer, então quer dizer que eu posso comprometer não só o servidor web, como também a informação que supostamente está numa base de dados ou a integridade do próprio file system. Portanto, isto é um problema que, portanto, é o contexto, digamos, de segurança do ponto de vista das aplicações web.